Uma música, glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11 ao 13. Diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Quem é que conhece o plano de Deus em sua vida? Quem é que conhece? Quem é que conhece, gente? Quem é que conhece? Então, Deus não está dizendo que você conhece sobre os planos dele, ele está dizendo que ele conhece, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Olha só que ele vai dando a condição da revelação dos planos dele sobre a nossa vida. Então a primeira coisa que Deus falou, usou o profeta Jeremias, foi dizer para o povo: escuta, vocês não têm ideia do que eu tenho preparado para vocês, vocês nem sabem, vocês não têm ideia dos planos que eu tenho reservado para vocês, o que eu penso sobre vocês, o que eu acho de vocês, sou eu que sei. Aí ele diz no versículo de número 12, versículo número 12, então, aí ele diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Glória a Deus. Versículo 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, que capítulo maravilhoso esse capítulo 29 de Jeremias. Eu fico maravilhado com esse texto. Esse capítulo 29 de Jeremias, irmãos, ele na realidade é uma carta de Deus para o seu povo. Isso é uma carta de Deus, gente, para o povo. E o povo estava onde, bispo? O povo estava em exílio, o povo estava na Babilônia, um lugar onde que as pessoas não conheciam a Deus e viviam segundo os seus próprios princípios. Então o povo estava distante de Deus, irmãos. Eles tinham pecado, tinham desobedecido a Deus, e a desobediência traz consequência, não tem jeito. Desobediência sem arrependimento traz consequência. Quando a desobediência vem na sequência do arrependimento, irmãos, Deus até repensa que tipo de consequência vai acontecer naquele processo de desobediência. É a lei da semeadura. O que o homem planta, ele termina colhendo. Então esse povo estava colhendo por causa da desobediência, irmãos. Uma desobediência ao Senhor. O povo foi levado, queridos, cativo para a Babilônia, e estava com o coração triste, sem esperança, devido à situação que se encontrava. Porque estava em um outro lugar, estava num cativeiro, estava em um país que não era o deles, estava em um povo que não era o deles, estava com uma linguagem diferente, um povo que eles não conheciam, sem dizer, irmãos, que eles estavam ali aprisionados. Então veio em primeiro lugar uma tristeza muito grande. O povo perdeu a esperança no momento em que ele se encontrava. Contudo, meus amados, Deus não tinha se esquecido dos israelitas. E aí ele usa Jeremias para compartilhar uma mensagem de esperança em relação ao futuro deles, porque eles perderam o futuro, perderam a percepção do futuro. Irmãos, essa semana eu estava tomando um café com a Rita Xavier. Irmãos, Rita Xavier é uma bênção. Ela tem cada sacada do Espírito Santo de maneira poderosa. E ela estava dizendo para mim: meu bispo, sabe o que está acontecendo com as pessoas? É que as pessoas têm objetivo e não têm propósito. Eu disse para ela, Rita, na ótica de Deus, me explica, porque talvez na minha ótica eu vou entender errado. Me explica na ótica de Deus, o que Deus falou
né, com isso, né, falou o que é objetivo e o que é propósito. Ela disse: objetivo, Deus falou para mim, objetivo é o que nós conquistamos. Propósito, irmãos, é tudo aquilo que fazemos em prol do próximo. Propósito é tudo aquilo que fazemos em prol do próximo. Isso quer dizer, se nós fizermos uma faculdade pensando somente em nós, vai ser simplesmente objetivo. Quando fizermos uma faculdade pensando no próximo, sabe o que vai ser? Propósito. E olha, irmãos, pode ter certeza que nos objetivos você se cansa, porque nós nos cansamos das coisas, nos cansamos das casas, nos cansamos dos móveis, nos cansamos dos carros, nos cansamos dos bens, mas do propósito não. Sabe por quê que nós não nos cansamos no propósito? Porque o propósito de vidas, o propósito de pessoas não é efêmero, não é passageiro, não é transitório. O propósito com pessoas é eterno. Eterno. O propósito com pessoas são eternos. E eu achei fantástico essa sacada de Deus que a Rita falou para nós. Então eles estavam desestimulados, aprisionados, claro, né? E olha, meus irmãos, o que eu estou vendo de gente desestimulada, infelizmente, irmãos, infelizmente, gente desestimulada de servir ao Senhor. Gente desestimulada, por quê? Porque o engodo de Satanás frustrou a vida da pessoa. A pessoa permitiu, pastor Sérgio, que outro frustrasse a vida dele, pastor Sidney. E por causa disso, está culpando Deus das frustrações do outro. E por causa disso, está com raivinha de Deus. Por causa disso, está dizendo que não vai mais vir para a igreja, que não quer mais servir a Deus. Por quê? Porque infelizmente sofreu uma decepção, frustrações, meus amados. Esse povo estava entristecido, sabe por quê? Porque frustrações estavam cercando o povo. E aí Deus, como é um Deus de bondade, um Deus de graça e um Deus de misericórdia, Ele levanta Jeremias, usa Jeremias para compartilhar uma palavra de esperança para aquele povo. E eu quero, meu irmão, você que está aqui nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra de esperança para você, meu irmão. Minha irmã, meu irmão, você que está online conosco, eu quero compartilhar, eu quero ser profeta. Se eu tenho crédito na eternidade, se Deus me deu crédito na eternidade, que essa palavra de hoje seja uma palavra profética e que mude a vida de dezenas e centenas de pessoas para a glória do nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra que vai mudar o seu destino. Eu quero trazer uma palavra que vai mudar a sua vida. Eu quero trazer uma palavra que vai mudar o seu casamento. Eu quero trazer uma palavra que vai mudar as suas finanças. Eu quero trazer uma palavra que vai mudar a sua vida com Deus. Você vai sair da mesmice que você viveu em 2022 e vai começar a viver uma vida fluente em Deus para a glória e louvor do nome santo de Jesus. Chegou, basta. Deus tem uma palavra de esperança para você nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, ao longo desta carta, o que nós percebemos é que parece que tudo saiu fora de controle. Não parece assim, pastor Sidney? Parece que em determinado momento da nossa vida tudo saiu fora de controle. Por esses dias passamos por uma crise tão complicada, irmãos, na nossa família. E quem conhece a gente de perto sabe. Que complicação. E não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Agora, em nenhum momento eu baixei a cabeça. Em nenhum momento, irmãos, eu saí lamentando. Em nenhum momento eu fiquei dizendo e reclamando da vida e dizendo: Senhor, eu sou o pastor desta igreja. Senhor, tu me chamasses para o ministério pastoral. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por quê? E por quê? Irmãos, porquês e pra quês não tem respostas, irmãos. Porquês e pra quês não tem respostas de Deus. Deus não responde porquês e pra quê. Irmãos, sabe por quê? Porque tem situações, tem dificuldades,
tem problemas na nossa vida que vêm para testar a nossa fé e nos dar a convicção que nós servimos a Ele independente de qualquer coisa. Eu pastoreio e sou pastor de púlpito, sou príncipe dos pregadores para a glória do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele me chamou para isso. Ele me chamou para pastorear, independente de circunstância, independente de situação, para a glória dEle, para louvor dEle. Em qualquer momento eu vou dizer, irmão, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Mas irmãos, para muitas pessoas não. Bispo, e você é mais forte do que as pessoas? Não sou. Sou frágil como qualquer outro. E Tiago diz isso claramente. Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. E ele orou por 3 anos e meio, não houve chuva. E ele ora novamente e Deus mandou chuva. Irmãos, se Elias era homem sujeito às mesmas paixões e às mesmas concupiscências que eu, irmãos, então o que me falta, meu bispo? O que me falta, irmãos, é ser intenso, é ser um cristão verdadeiro, atuante, buscar a Deus segundo a sua palavra, viver uma vida de oração, uma vida inteiramente para Deus, porque é isso que Elias viveu. Elias era homem sujeito às mesmas paixões e às mesmas concupiscências. Elias teve falha, meu bispo? Teve muitas falhas. Elias já pensou em desistir? Pensou. E o senhor também já pensou em desistir? Pensei também em desistir. Mas isso não me torna mais fraco, irmãos. Isso só me torna mais dependente de Deus. Quando eu penso em desistir, irmãos, aleluia, logo eu escuto a voz do doce e amado Espírito Santo: não desista, porque eu sou contigo, aleluia. E eu escuto logo a sua palavra, aleluia. E o que a palavra de Deus nos diz? Nos diz claramente que se passarmos pelo fogo, chamas nenhuma arderá em nós. E se nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Agora, sabe por quê, irmãos? De muitas fraquezas na vida cristã, é justamente isso. Sabe por que você é debilitado na vida cristã? Porque você ora pouco, irmãos. Porque você não ora nada. Porque você não lê palavra. Porque você é crente Nutella, entendeu? Você não é crente raiz. E crente Nutella, irmãos, é aquele que está somente vindo, somente recebendo a palavra. É bom, meu bispo, receber a palavra? É, meu irmão, é bom receber a palavra, mas é bom também ler a palavra. É bom também viver uma vida intensa de oração. E eu vou te aconselhar, se você fizer um compromisso com Deus em 2023, de viver uma vida de oração, no final do ano você vai me dizer os milagres que Deus fez na sua vida. Os milagres que Deus fez na sua vida, irmãos. Deus faz milagres na vida de quem ora. Amém, meus irmãos? Deus faz milagres na vida de quem ora. Eu já escutei isso. E olha, eu posso te provar isso? Está as Sagradas Escrituras. Eu poderia dar dezenas e centenas de versículos e de homens e mulheres que tinham uma vida pautada em oração. E por que não falar do meu mestre Jesus, do meu amado Jesus, que tudo corria ao Pai em oração, tudo buscava ao Pai em oração, tudo buscava ao Pai em oração. Nenhuma direção do ministério de Jesus foi tomado sem antes buscar ao Pai. E por que nós queremos tomar as nossas decisões sem buscar a Deus? E aí a gente se estrepa, e aí a gente se arrebenta todinho, e depois a gente vai chorar para Deus, e aí o leite já está derramado, e os problemas vão ficar piores, né? Isso tudo estava acontecendo com o povo de Israel. Uma tristeza, mas que bom, né? Que bom que Deus levanta sempre um profeta, como está me levantando nessa noite para falar com você. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus sempre tem palavras de esperança para a nossa vida. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Eu já passei situações assim na minha vida, em que eu olhei para a minha vida assim, eu desacreditei de mim mesmo, sabia?
quantos aqui já desacreditaram de si mesmo? Eu tenho certeza que todos nós, eu me descredenciei. Olhei para mim mesmo e eu falei assim: não, depois dessa ser pastor é muito complicado, né? Meu Deus, ser crente em Cristo Jesus, meu Deus, as coisas estão tão complicadas. Por quê? Porque a gente perde a esperança até da gente mesmo. E olha, deixa eu falar uma coisa para você, né? Tem duas situações que precisamos entender. Presta atenção, abre os ouvidos, tá? Duas situações. Só duas pessoas podem desmerecer você. Duas. A primeira pessoa que pode desmerecer você é você mesmo. É a primeira pessoa. Não é nem o diabo. O diabo, ainda que ele cante, ainda que ele fale, né? Ainda que ele tente desmerecer você, né? Você sabe que é a voz dele, e aí você repreende, e na autoridade do nome de Jesus, você sabe quem você é em Cristo. Porque quando uma pessoa não sabe quem ela é em Cristo, qualquer voz engana ela. Qualquer voz, irmãos, ludibria a pessoa. Então, muitas vezes, você se engana. Nós nos enganamos. Fazemos algo chamado autossabotagem. Sabe o que mais? Eu não tenho condição de fazer isso. Eu não fui chamado para isso. Sabe por que você está fazendo isso? Porque na realidade, no fundo, você quer desistir daquilo. Você quer desistir. E como você não quer desistir, você não quer encarar e dizer assim: olha, eu estou desistindo porque eu não tenho umas qualificações, eu não me qualifiquei. E aí você faz uma autossabotagem, diz assim: não, sabe o que mais? Eu estou sem tempo, sabe, isso não é bom para mim, já olhei, já tentei, não dá certo, e aí termina desistindo. As autossabotagens da nossa vida, fazemos isso direto, irmãos, muito e muito mesmo. Mas no capítulo de número 29 de Jeremias, nós temos, irmãos, palavras de esperança para um futuro que Deus desenhou para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, no versículo de número 5 e 7, eu queria ler com vocês. 5 e 7 do capítulo de número 19. Me ajuda aí, meninos. Diz assim, olha: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se. 5 ao 7 ou 6. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os desportei, e orem ao Senhor em favor dela. Busquem a prosperidade da cidade e orem em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Aleluia, glória a Deus. Então eles estavam desestimulados, estavam em outra região, estavam em outro país, não queriam trabalhar, irmãos, estavam pensando, frustrados. Ei, meu irmão, presta atenção. Talvez o diabo tenha colocado na sua mente, e você tem se auto-sabotado, dizendo, e perdeu até o ânimo para 2023. Talvez você até pensou: eu não vou nem escrever as orações respondidas, por quê? Porque eu não tenho nada. Sabe o que mais? Eu não vou participar das orações do projeto das 23 horas. Sabe por quê, bispo? Porque eu perdi as esperanças. Não foi isso que Deus disse. Pode ter acontecido sim uma frustração, o problema pode ter acontecido, mas Deus disse para o povo: eu vou trazer a linguagem de hoje. Deus disse para eles: a vida segue. A vida segue. A vida segue além das frustrações. A vida segue além das mentiras. A vida segue além dos falatórios. A vida segue, irmãos, além das pessoas.
Você não depende das pessoas, ainda que você trabalhe, ainda que você seja coordenador, ainda que você tenha um emprego, que você trabalhe no coletivo, mas a sua dependência maior não é daquele povo, a sua dependência maior é de Deus. Talvez esse ano você está desestimulado a trabalhar naquele lugar, aleluia, mas Deus está dizendo: ei, a vida segue, a vida segue. Deus está dizendo: dá linha, a vida segue, irmãos. Não fique olhando para as suas frustrações, não fique olhando para as suas frustrações, para os seus medos. Eu tenho medo de fazer isso, bispo, eu tenho medo de fazer aquilo, eu tenho medo. Irmãos, presta atenção, medo com responsabilidade é ousadia. Repita comigo: medo com responsabilidade, diga, é ousadia. É isso aí, meus irmãos, ousadia. Eu sei que no início vai ter um pouco de medo. Talvez você queira mudar de profissão, talvez você queira fazer uma outra faculdade, talvez você queira fazer um curso técnico. Deus está falando com você: se mexa, porque aqui não dependia mais de Deus. Aqui não dependia mais de Deus, irmãos. Era 70 anos, escute, irmãos, era 70 anos que eles iriam passar no cativeiro. 70 anos, sabe qual foi a palavra? A vida segue. Trabalhem, casem seus filhos, casem suas filhas. Deus está dizendo, sabe o que? Os problemas vão vir. Trabalhe, prospere, faça a cidade crescer. O que a gente tem que fazer com esse novo governo? Está aí a palavra de Deus, irmão. Segue a palavra de Deus, crente. Segue a palavra de Deus, Igreja Bíblica Ágape. Não segue aventureiros. Olha o que a palavra de Deus nos diz: para trabalhar em favor da cidade, para amar a cidade. Me faz lembrar de um pastor. O pastor, eu não vou falar o nome dele, mas nós ouvimos o testemunho dele. Ele disse que ele chegou na cidade, ele saiu de uma capital do sul do país aqui e foi morar numa cidade no interior de São Paulo. Foi pastorear uma igreja no interior de São Paulo. E, irmãos, ele disse que quando ele chegou lá no interior de São Paulo, a primeira coisa, irmãos, que não tinha era McDonald's. Olha, que benção, hoje tem McDonald's até ali perto de casa. Vocês estão lembrados que não tinha McDonald's por aqui? Só no shopping. Quem queria comer o Mac, e aonde? E aonde? Hoje a gente tem Burger King perto, tem Bob's, tem Subway, tem McDonald's, é ou não? Então ele olhou, aí ele ficou entristecido. Ele disse que ele ficou pastoreando a igreja durante 2 anos com o coração triste, porque ele achava outra cidade, que era uma capital do sul do país, uma capital boa, tinha tudo, irmãos, médico próximo, tudo. E isso, ele está dizendo isso, o testemunho dele era de uns 25 anos atrás, 30 anos atrás. Então imagine como que era a cidade. Aí ele disse que ele não gostava daquela cidade. E um dia, ele orando, aí Deus falou para ele assim: eu não vou fazer essa igreja crescer. E ele disse: Senhor, isso é Satanás. Não é Satanás não, é Deus. O Senhor disse: eu não vou fazer sua igreja crescer. Essa igreja não vai crescer nas suas mãos. E ele foi para a oração e disse: Senhor, por que essa igreja não vai crescer nas minhas mãos? Ele disse: porque eu não faço crescer aquilo que as pessoas não amam. Enquanto você não amar essa cidade, essa igreja não prospera. Hoje, irmãos, ele disse que a partir dali, ele amou aquela cidade intensamente. Ele fez aquela igreja, irmãos, hoje aquela igreja é reconhecida em toda aquela cidade. Por que não dizer no Brasil e no mundo? Todos conhecem aquela igreja, sabe por quê? Porque antes ele não amava, mas a partir do momento que ele começou a amar, começou a prosperar. E escuta, hoje a cidade é uma das melhores cidades do interior de São Paulo para morar. Sabe por quê? Porque existe uma promessa. Por que nós estamos no Recanto Campo Belo? Nós devemos amar o Recanto Campo Belo, devemos amar a nossa rua, devemos amar o nosso bairro, porque só há prosperidade quando se ama.
Por isso que Deus disse, olha só, irmãos, a palavra, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Não vai adiantar fazer cursos excelentes, não vai adiantar, irmãos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos batalhar. Escuta, princípios e valores, nós não vamos arredar o pé nunca. A igreja tem princípios e valores, e acontece o que acontecer, nós vamos continuar acreditando nas Sagradas Escrituras, mas a gente vai prosperar, e o Brasil também vai crescer. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Vocês me suportam na quarta-feira que vem falando sobre isso? Eu termino dizendo para vocês como que Deus fez e como que o povo fez. Como que o povo ficou 70 anos. Se muita gente acha, irmãos, se muitas pessoas acham que o novo governo é um tempo de aprisionamento, eu estou dizendo que o novo governo é um tempo de prosperidade. E se eles importunarem a gente, eles vão se ver com Deus. Amém, meus irmãos? Eles vão se ver com o Senhor. E qualquer princípio que for rasgado da palavra de Deus, nós vamos nos levantar contra, e contra em oração. É isso que a igreja deve ser, é isso que a igreja deve fazer. Oremos, ore pela prosperidade do seu bairro, ore pela prosperidade, irmãos. Quando eu cheguei naquele balneário São José, a pastora Cláudia, que é conosco ali, está há muito mais tempo que eu, o Delei e a Cleide, sabe como que era aquele bairro? Aquele bairro, tia Lia, quando a senhora chegou lá naquele bairro, Renata, quando você chegou lá naquele bairro, você nasceu ali, né? Você nasceu ali. Pastor Círio, quando você chegou, pastor, lá na Vila Natal, como que era? Cresceu, pastor Sérgio, prosperou, aleluia. Quando os cristãos estão no lugar, eles têm que trabalhar pela prosperidade da região, para que esse povo da região não saia mais para o centro para trabalhar, não pegue 2h30 de trânsito, de ônibus, cansado, são quase 5, 6 horas para ir para o trabalho e voltar, porque tem que trabalhar no lugar distante. Deus não quer isso, irmãos, isso não é prosperidade. Aleluia, glória a Deus. Eu estou lembrado, quando eu vim aqui no Recanto Campo Belo, logo no início, na construção ali do Parque Aruã e Vilela por ali, eu conheço muito bem ali, porque eu tive um terreno ali. Como que era, irmãos, difícil. Hoje quando eu vou ali no Recanto, eu fico maravilhado, irmãos, com a prosperidade, as pessoas, o comércio e tudo quanto é lugar, sabe, irmãos, material de construção, açougue, sabe, e eu não vou colocando dificuldade não, eu só vou dizendo, Senhor, dê habilidade para os nossos governantes, para o prefeito Ricardo Nunes, para o subprefeito, para melhorar. Irmãos, vocês viram, quando nós chegamos aqui, né, aquela ponte ali alagava. Você passou hoje, você viu como que estava? Se não tivesse feito aquela reforma anterior do ano passado, tinha alagado ali. Porque onde que a igreja deve estar, deve ser próspero, irmãos. A gente deve orar, devemos orar pelos governadores, pelo presidente, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos deputados federais, estaduais, bispos. Eles vão roubar problema deles. O problema não é o meu coração, é o coração das pessoas. O coração das pessoas é com elas. Então oremos. E eu quero ministrar para vocês quarta-feira que vem. Quero terminar trazendo muitos ensinamentos sobre esse texto, para a gente aprender como que Deus fez na vida do povo e vai fazer na nossa vida em 2023, no nosso lugar, lá no lugar onde você está, no lugar onde você trabalha. Ou se você, escute, ou se você está insatisfeito, quem está falando, que eu estou falando com você aqui, presencial ou online, se você está insatisfeito com a sua profissão, faça outro curso, se prepare, não fique reclamando do trabalho que você está. Por quê? Porque isso vai trazer atraso para o seu coração,
isso vai trazer angústia para o seu coração, você não vai ser próspero. Então você precisa abençoar o lugar onde que você está. Abençoe o lugar onde você está, certo? Abençoe. E se você não quer aquele espaço, você diz: Senhor, eu quero um espaço. Em tudo, se você quer um carro melhor, fale para o Senhor: Senhor, eu quero um carro melhor, Senhor. Eu tenho o objetivo de um carro melhor, Senhor. Me dê condição de pagar, Senhor. Que haja liberalidade no meu trabalho, Senhor. Que haja, Senhor, liberalidade, Senhor, no mundo espiritual, para que eu possa, Senhor eterno, ter uma casa melhor, um lugar de conforto, que eu possa fazer isso para a glória do nome santo de Jesus, Senhor. E que o meu propósito maior são vidas, são pessoas, para a glória do nome de Jesus. Mas Deus também abençoa objetivos no nome de Jesus, Senhor.